Então, pessoal, a gente parou aqui no último vídeo, né? Que a gente criou os testes aqui do Axios HTTP Client. E hoje a gente vai fazer o que? Hoje a gente vai fazer a parte do post. Então, eu tenho aqui essa extensão do Thunder Client. Eu vou rodar bem aqui a nossa API Fake. Eu vou fazer um post aqui para ela, para ver o que ela vai me retornar. Então, vou criar aqui uma nova request. Colocar o URL aqui. Aqui eu vou botar, deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. E aqui eu vou colocar esse cara aí. Deixa eu pegar esses dados aqui. Eu jogo aqui. Tem problema não tá bem formatado. Esse ID aqui eu posso tirar, que ele incrementa automático. E no title post aqui eu vou colocar meu post. No post, no body post aqui eu vou colocar esse foi meu post. Dá um send aqui. Fiz errado aqui, tem que mudar o método aqui e botar post. Se eu colocar aqui o send, ele traz para mim aqui o dado que ele criou, né? Então ele já incrementou aqui o ID, botou o body como eu coloquei e o título como eu coloquei aqui. Se eu for aqui, agora a gente observa que a gente tem mais um item aqui. Então ele também funciona como um post e ele retorna para a gente esses dados quando o post é criado com sucesso. Então ele retorna esses dados, que é aquele mesmo lá do nosso model post. Então a gente vai fazer essa funcionalidade agora na aplicação, só que utilizando aqui o TDD. Então a gente vai ver aqui na prática como que isso funciona. Então eu vou fechar aqui. Primeiro, aqui no nosso Axios, a gente observa que ele recebe apenas o método e a URL. Ele não recebe o corpo da requisição, então a gente vai ter que adicionar isso aqui. Como a gente vai fazer utilizando o TDD, eu já vou criar o teste para esse cara. Então eu estou dizendo aqui deve retornar método, URL correta. E agora eu vou mudar essa mensagem aqui, vou adicionar também o corpo. Então deve retornar método aqui body and URL. Então aqui eu vou passar o meu body. Nesse caso aqui no body eu posso colocar qualquer coisa. Então eu vou criar aqui, vou dizer que ele me retornou aqui um title com esse esse é o meu título. Vou rodar aqui meus testes. Eu vou parar aqui a API, né? Vou rodar aqui o meu teste. Ele falhou, obviamente. Ele fala aqui que esperava esse cara aqui, mas não encontrou. Então, agora aqui também, ele vai receber um body. E eu vou dizer que esse vai ser esse body aqui. Aqui ele está reclamando porque a gente não adicionou esse body aqui no parâmetro do nosso request, que ele recebe aqui um parâmetro HTTP client, mas ele não tá, a gente não colocou essa propriedade ainda lá no nosso tipo. Mas só que a gente observa que o teste aqui passou. Por quê? Esse teste aqui passou, ele não era para ter passado, mas ele passou por quê? Porque se a gente for entrar aqui na nossa classe do HTTP client, a gente está passando os parâmetros direto aqui para o nosso request. Então aquele body está vindo aqui. O certo seria desestruturar esses caras. Então eu vou fazer o seguinte. Vou recortar esse cara aqui. E aqui ele vai ter um método que vai receber o meu parameters.método. Aqui ele vai ter uma URL que vai ser meu parameters.url. Se eu salvar aqui agora, meu teste falhou. Porque agora ele não está recebendo esse body. E de fato, essa propriedade body aqui, eu acho que ela nem existe aqui. Deixa eu ver. Ó, ela nem existe aqui. Nesse caso aqui, ele vai receber um data no lugar desse body. Então isso ficaria dessa forma aqui por enquanto. A gente observa que o teste falhou agora, que era o que realmente era para ter acontecido.
E a gente vai resolver esse probleminha aqui agora, que é do body, que ele não tá encontrando esse body aqui no nosso tipo. Isso aqui faz parte do TDD, então erro de lint faz parte do TDD também. Então a gente vai consertar isso aqui primeiro. Então a gente vai aqui no nosso request, então no nosso parameters aqui, a gente vai entrar na nossa interface. Na nossa interface agora, nesse parameters, ele HTTP parameters está aqui. Agora ele vai receber um body que vai ser opcional e vai ser do tipo N. Esse cara aqui vai ser do tipo N. Agora voltando aqui, ele parou de dar o erro aqui no console. Se eu salvar, ele vai continuar dando aquele mesmo problema. Só que eu lembrei que aqui no request do Axios, ele não recebe esse objeto aqui body, é data. Aqui é data. Se eu salvar aqui, vai continuar dando problema. Agora, como que eu faço para resolver esse problema? Eu tenho que ir aqui no meu código de produção, né? Novamente, clico aqui no request. E aqui, agora eu recebo um data que vai receber meu parameters.body. Se eu salvar aqui, ele está reclamando aqui, deixa eu ver. Então, pessoal, ele está dando esse probleminha aqui. Só que esse problema aqui, eu vou desabilitar ele aqui direto na S-Lint, porque isso aqui não faz tanta diferença no nosso caso. Então, eu vou ativar ele aqui para ele parar de reclamar aqui. Já observe que o nosso teste continuou passando. E é isso aqui que a gente queria, isso aqui que importa pra gente. Então, a primeira etapa aqui já está concluída. Se a gente rodar aqui todos os testes, vou apertar o A aqui, deixa eu ver se algum está quebrando. Então todos os testes aqui ainda estão passando, então quer dizer que essa correção aqui não afetou a nossa aplicação. Isso aqui a gente vê a importância dos testes unitários, certo? Então salvando aqui de novo, ele vai rodar o teste só nesse arquivo. Beleza? Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar agora aqui um caso de uso para fazer para fazer o cadastro de um novo post. Então o que a gente vai precisar? A gente vai precisar receber um parâmetro que tenha um título do post e o body do post. Então a princípio é só isso que a gente precisa, e quando isso tiver ok, for feito, ele deve retornar esse model aqui pra gente, que é o que a gente já tem lá no nosso domain. Então voltando aqui, se a gente observar aqui no nosso, vou fechar aqui o infra, vou fechar esse caso de uso aqui também. Se a gente for aqui em domain, em post, a gente já tem o nosso model, e a gente também já tem um model aqui do formato da API. Então eu vou criar aqui, se eu vir aqui em contratos, eu vou criar um novo contrato aqui. Poderia criar em um arquivo separado, seria até melhor. Vou criar um novo aqui, novo arquivo, eu vou chamar de post create.contracts.ts. Esse aqui depois a gente pode renomear para post list, que seria mais adequado. Então, deixa eu ver aqui, deixa eu me basear como foi que eu fiz aqui. Então, aqui a gente vai ter uma interface, né? E aqui vai começar com i, então vai ser post create. E dentro dele a gente vai ter um método create, que vai receber um parameters, que é do tipo do meu i.create.parameters. E vai retornar, se tudo der certo, uma promise do tipo do meu post model. Post model. Deixa eu apagar bem aqui. Certo? Agora a gente model. Beleza. Agora a gente tem que criar o namespace desse cara aqui, né? Export. Export type parameters, que recebe, aqui vai ser um título do tipo string e um body do tipo string.
Beleza, ele vai estar continuando reclamando aqui. Correção rápida. Vou ativar só aqui por enquanto. Beleza. Agora a gente já tem a interface pronta para criar o nosso caso de uso. Então, eu vou criar aqui uma pasta nova. Vou chamar de post create use case. Dá um Ctrl C aqui. Ctrl C, salvar. Depois a gente renome essa pasta aqui também. Chamar um arquivo aqui, vai ter o mesmo nome, ponto. Ponto use case ponto ts. Aqui a gente vai exportar uma classe que vai ter o nome de post create use case. Vai implementar a nossa interface de post create. Beleza, vou implementar esses métodos aqui. Show de bola. Agora a gente vai criar nosso arquivo de teste. Deixa eu dar um Ctrl C aqui. Novo arquivo, Ctrl V. Aqui vai ser .spec.ts. E aqui vai rolar a mágica. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V nesse cara aqui. Aí já melhorando aqui pra gente. E aqui, dar um Ctrl V. Vou remover todos esses testes aqui. Vou deixar só o primeiro. E aqui a gente vai renomear. Aqui vai ser esse Axis HTTP Client, ele, em memória, ele vai continuar aqui. Aqui a gente precisa renomear esse cara aqui. Então aqui vai ser o post create use case. Beleza. Tá reclamando aqui. Beleza, tá reclamando porque a gente não recebe nada ali no construtor ainda. Fala que tá duplicado. Esse cara aqui a gente pode remover por enquanto. Ele tá reclamando aqui porque a princípio ele não recebe nada ainda lá no construtor dele. Sem problemas. Aqui ele tá reclamando porque a gente tá chamando o método list que não existe. Então aqui vai ser create. E ele fala que a gente não passou os parâmetros. Beleza. E aqui, esse teste vai ser o mesmo. Então a gente vai ver se o nosso create está chamando corretamente o nosso método. O nosso método aqui no caso, create. Com o método e a URL correta. Então aqui o primeiro teste que a gente vai fazer realmente é esse aqui. É o mesmo teste que tem lá no outro caso de uso de listagem. Então, a gente vai ver se esse caso de uso está chamando o método e a URL correta do nosso Axis HTTP Client, beleza? Então, aqui ele está reclamando porque eu tenho que botar meu título. Então, aqui, vou botar aqui meu. Pode ser qualquer coisa, só para ele parar de reclamar. E o body pode ser meu body. Ou então eu posso deixar vazio aqui também, não tem problema nenhum. E aqui eu estou verificando se ele vai chamar o meu Axis HTTP Client com o método post. E a minha URL vai ser essa mesma URL aqui. Deixa eu só verificar. Aqui. Essa mesma URL. Beleza, salvando aqui vai dar erro, né? Lógico. Não tem nada implementado ainda lá no nosso caso de uso. Agora eu vou vir aqui no meu caso de uso. E vou fazer o seguinte. Vou remover esse cara aqui. E a gente observa que o primeiro erro que ele tem aqui é o erro de lint, que ele fala que não reconhece aqui o nosso HTTP Axis in memory. Então eu vou passar esse cara para cá através de construtor, né? Então no construtor eu vou receber uma variável privada
apenas de leitura. Vou chamar de HTTP client. Deixa eu ver como é que eu chamei aqui no post, só para manter o padrão. Chamei de HTTP client. Que é do tipo do meu i.http client. E ela vai me retornar, se a gente for ver aqui, ó, só lembrando, que quando for criado tudo correto, ela vai me retornar esses dados aqui. Então eu tenho que falar que se tudo der certo, ela vai me retornar o meu model post model API. Porque nesse caso aqui é um objeto, não é um array. E deixa eu ver o que está faltando. Está faltando a gente fazer agora chamar esse cara aqui com os dados corretos. Então aqui, primeiramente, eu tenho que fazer o mínimo para passar esse teste. Então, para esse teste passar, eu tenho que fazer só chamar http client.request. E aqui no http client, eu vou pegar o meu método, que vai ser um post. Chamar a minha URL, que vai ser essa URL aqui que a gente passou no teste. Vou fechar todos os outros arquivos aqui. Salvar. Vou botar no meu teste aqui. Essa aqui é a URL. Então vou copiar ela aqui e vou jogar aqui. E aqui ele está reclamando porque é assíncrono, né? Salvando aqui. Nosso teste passou. Então, a gente fez o mínimo para o nosso teste passar, que é isso que o TDD pede. Então, já vou fazer o seguinte, já vou commitar esse cara aqui. Então, eu vou dar aqui vou dividir, nesse caso, em alguns commits. Deixa eu ver. Primeiro eu vou commitar isso aqui. Eu estou fazendo agora aqui, galera, como eu faço no meu dia a dia. Então, eu vou dar um git commit. Vou botar isso aqui como chore. Vou dizer, vou commitar separado. Vou commitar primeiro o slint. Eu vou commitar isso aqui também. Vai ser como chore também. Aqui eu vou dizer add new posts em post JSON. E agora, o que a gente fez aqui? Voltando para cá, eu vou dividir commits de teste e de produção. Então tudo isso aqui vai ser commit de produção. Então beleza. Então eu vou dar outro commit aqui, git commit. Quando é de produção, eu gosto de chamar de feat. E vou dizer que esse cara vai ser o seguinte. Vou botar aqui. Assegura. Post create use case. E aqui eu vou botar a mensagem que a gente colocou aqui. Ctrl C. Ctrl V. E foi feito. E agora aqui, ó, os de teste. Na verdade era para me ter dividido aquele lá em dois, né? Era do Axios e o do Post, é que eu esqueci, mas não tem problema não, isso aqui vai ficar dessa forma. E os de teste, vou deixar mesmo a mensagem e colocar teste. Lembrando que era para ter feito isso separado, era para ter feito do Axios separado do de Post, mas como já foi, eu não percebi, então vou colocar aqui junto que não vai dar problema não. Certo, então está feito os nossos commits. Agora continuando aqui. O que mais que falta agora? Olhando aqui, me baseando no teste que a gente já fez, então eu vou dizer que ele aqui, ó, o próximo teste seria, deve retornar o método list com correto data. Essa mensagem aqui está errada. Com correto data. Então a gente vai criar o mesmo teste para cá e fazer o mínimo para ele passar. Então eu vou dar um Ctrl C aqui. Ctrl V, então deve retornar o método create
No nosso caso, observando aqui, eu percebi, a gente não colocou o body, certo? Então aqui, ó, antes de fazer esse teste aqui, eu vou dar um Ctrl Z aqui de novo. E eu vou fazer um teste com o meu data. Observe que a gente não tem um data aqui, porque a gente não implementou aqui no nosso HTTP in memory. Então, voltando aqui, eu vou dizer também que agora eu tenho um data. Esse data aqui, ele é N. E agora é o seguinte, eu vou dizer que meu this.data recebe o meu parâmetro.body. Beleza? Salvando aqui. Ele parou de reclamar aqui agora o data. E eu vou fazer o seguinte. Como esse cara aqui ele é um objeto, então vai ser to equal. E esse cara aqui, ele vai ser o seguinte. Ele vai ter o meu título e o meu body. Então eu posso até copiar aqui. E eu vou verificar se esses caras aqui estão passando. Coloquei aqui uma chaves a mais. Salvando aqui. Ele falhou. Porque ele fala aqui que esperou esse objeto, mas retornou undefined. Por quê? Porque a gente não está passando aqui. Então agora a gente vai fazer o seguinte. Agora a gente vai ter aqui o nosso body. E esse body vai receber o nosso params. E o nosso teste passou aqui. Então quer dizer que ele está recebendo, chamando o nosso data lá do Axios com os dados que a gente passou aqui. Beleza, está passando tudo aqui. Eu vou dar um commit aqui de novo. Agora eu vou fazer separado. Isso aqui posso fazer junto, que eu só mudei a mensagem aqui, então não tem problema. Então eu vou novamente os códigos de produção. Dar aqui um git commit -m. Vou botar aqui fit. Assegura. Deixa eu só ver aqui. Vou botar essa mesma mensagem. Vou botar aqui retorna correct. Vou botar body. Aqui eu vou fazer os commits de teste. Beleza. Agora sim tá correto aqui. Os nossos testes. Agora a gente vai fazer o caso que quando ele retorna esses dados corretos, ele vai retornar o nosso post model como ele faz aqui. Como ele faz aqui quando a gente cria um post com sucesso. Fechando aqui. Beleza, voltando aqui para o nosso teste. Vou fechar esse cara aqui. Vou fechar esse cara aqui também, deixar só esses dois. Então, olhando aqui, me baseando pelos testes aqui do post, deve retornar o método list com correct data. Então, a gente vai fazer esse mesmo teste, eu posso até copiar aqui. Colar, deve retornar o método create com correct data. Então aqui vai ser create. Create ele vai receber aqui. Posso botar essa mesma mensagem aqui. Só que aqui eu vou colocar em maiúsculo só para diferenciar um pouco. E beleza, aqui ó, a gente vai ter o data novamente.
que é o seguinte, a gente vai mocar esse cara, não com esses dados aqui. Eu vou dizer que ele vai receber isso aqui, certo? Nesse teste aqui de cima a gente não precisa mocar isso, é porque por conta do Ctrl+C e Ctrl+V a gente acaba fazendo isso. A gente observa que o teste aqui de cima passou. Então deixa eu recapitular aqui. Beleza, nesse caso aqui, esse response ele vai retornar um data, que vai ser esse cara aqui. Vai ser um objeto. E ele vai retornar isso aqui. E aqui a gente também tem o ID. Então eu vou botar aqui ID 04. Salvando aqui. Lembrando, né, que esse cara aqui, ele é o mock da nossa API, né? Então a nossa API vai retornar com o underline post. E o underline post aqui também. Beleza, ele parou até de reclamar aqui no meu expect. Deixa eu dar um Ctrl+C bem aqui. E rodar de novo os testes. Beleza, nossos testes aqui estão falhando. Ele disse que está esperando isso aqui, mas está recebendo undefined. Voltando aqui para o nosso código de produção. A gente vai ter aqui o const. Vou desestruturar aqui, já vou pegar direto o data, né, que ele vai retornar para a gente. E desse data aqui eu vou dar um return direto aqui nele. Se eu vir aqui, ó, observa que os testes continuam quebrando, só que agora ele traz os dados, só que não do formato que a gente quer. A gente tem que formatar para o nosso post model, né? A gente tem que lembrar aqui que ele retorna isso. Então a gente vai utilizar aqui, ó, esse cara que a gente criou aqui no post list, que é esse adapter. Então, se a gente for observar, ó, ele recebe um post list API, do tipo da nossa API, e retorna um post model, que é do tipo do nosso model que a gente criou na nossa aplicação. Então ele faz essa formatação. Então a gente vai utilizar esse cara aqui. A gente já utiliza ele aqui, ó, no post list use case, só que aqui ele está retornando um array, né? No nosso caso aqui não. Nesse caso aqui ele vai retornar um objeto. Então a gente tem aqui o nosso post list adapter e vai receber data. Ponto. Isso aqui. Pronto. Isso aqui. Aí ele já passou o nosso teste aqui. Então tá tudo certo. Quer dizer que ele está formatando esses dados aqui corretamente. E a implementação desse cara seria só isso aqui. Eu vou dar um commit, que eu tinha até dado esse commit, mas vou fazer ele aqui de novo, que é para salvar essas alterações. Aí a gente vai refatorar esse post list adapter, tirar ele daqui e mudar esse nome também dele, que não faz mais sentido estar como post list, porque a gente está utilizando ele aqui em outro local também. Então primeiro, deixa eu ver aqui, vou salvar tudo isso aqui, vou remover esse cara aqui, e aqui vai ser o seguinte, vai ser um git, vou limpar esse cara aqui, estava tentando reverter aqui os commits, só que deu um problema. Então git commit -m fit. Então esse aqui vai ser o commit, e assegura que pode post create use case retorna método create com a data correta. Fiz o commit, espera ele um pouquinho para atualizar. Agora eu vou commitar esse cara aqui também, só que aqui vai ser teste. E vou dar um git push. Beleza. Deixa eu rodar todos os testes aqui, eu apertando o A, ele roda todos os testes estão passando, então não quebrou nada. Agora o que eu vou fazer aqui? Vou remover esse cara aqui, né? Vou adicionar esse cara aqui no commit anterior. Vou dar um git add e vou dar um git commit
amend, dar um Ctrl C, dar dois pontos QA para ele salvar. Aí vou dar um git push, ele não vai deixar porque tem alterações, então eu vou dar um git push menos F, que é para ele forçar esse push aqui. Pronto, então essa alteração foi para esse último commit que a gente fez. Beleza. Agora, deixa eu pensar aqui, o que a gente vai fazer mesmo, é refatorar o nome desse cara aqui. Então, como a gente está utilizando esse adapter aqui, outro local, eu vou criar aqui uma pasta que eu vou chamar de adapter. E aqui eu vou mover esse cara lá para dentro, deixa eu ver. Mover. Sim. Aqui ele já refatorou aqui os arquivos onde está sendo utilizado. E deixa eu ver aqui. Não, ele trouxe aqui diferente. Agora eu vou alterar o nome desse cara. Em vez de ser post list, eu vou chamar de post model. Sim. E agora, beleza, ele fez aqui. Deixa eu... Ele alterou aqui também. Agora eu vou só alterar o nome da função mesmo. Aqui, em vez de ser model, aliás, em vez de ser list, vai ser model. Vou salvar. Ele vai quebrar aqui onde está sendo utilizado. Vou vir aqui, vou refatorar manualmente. Model adapter. Aqui também está quebrando. Push model adapter, beleza. Vou rodar todos os testes aqui. Todos os testes estão passando. E eu vou aproveitar e vou fazer logo outro commit aqui. Git commit -m. Aqui vai ser o refactor e vai ser essa mensagem aqui, porque eu já tinha feito esse commit antes. Beleza? Então eu vou dar... tem que dar um git add aqui, né? Para adicionar todo mundo. Eu vou fazer aqui o commit novamente. Beleza? Commit feito. Atualizou aqui tudo ok. Eu vou só fazer a alteração. Vou renomear esse cara aqui também. Vou ficar padrão. Deixar post. Traço list. Traço use. Case. Vou dizer sim aqui, que é para ele alterar lá onde está sendo utilizado. E beleza. Deixa eu atualizar bem aqui. Ele já alterou em todos esses lugares aqui. E aqui eu já vou dar outro commit como refactor, né? Então git. Tá todo mundo aqui adicionado. Então rename file. Então, pessoal, voltando aqui, ó, ele acabou travando aqui de novo a gravação. E eu só fiz renomeei aqueles arquivos e fiz o commit. Então é isso aí, rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou aí, né, deixa o like. Compartilhe esse vídeo para estar ajudando mais pessoas que querem estudar um pouco mais sobre essa arquitetura, sobre TDD também. Então, no próximo vídeo a gente vai fazer a implementação da nossa presentation, da nossa view, e fazendo a injeção de dependência nesse componente que a gente vai criar, certo? Então é isso aí, obrigado, valeu e até o próximo vídeo.